Fala pessoal, Pereira aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez a gente vai falar de o porquê da gente precisar passar um fio de retorno para os nossos interruptores da casa inteligente Intelbras. Então aqui eu tenho um cenário todo em bancada, um ambiente controlado, só para passar para vocês a parte teórica de o porquê que a gente precisa do fio de retorno e não só o porquê, de como fazer essa passagem, como passar o fio de retorno aqui para o nosso interruptor. Bom, vamos lá. Aqui atrás de mim eu tenho um quadro preparado para te explicar a parte de elétrica básica de uma residência que a gente encontra normalmente no nosso dia a dia. Lembrando que aqui é um ambiente controlado, então apesar dos fios estarem expostos, está totalmente desligado só para me ensinar para vocês como funciona. Bom, então como funciona o sistema de elétrica para iluminação? Normalmente o fio vai vir lá do quadro geral, lá dos disjuntores que recebem a luz da concessionária, né? Então a gente vai vir com dois fios de 1,5 milímetros, que é o mínimo exigido para sistemas de iluminação, seguindo a NBR 5410, que é a norma que regulamenta isso. Então eu tenho dois fios aqui de 1,5. Lembrando que não precisa de um fio terra, porque para iluminação apenas o fase e o neutro são necessários. Olhando aqui a gente tem o fio azul, que ele vai ser o nosso neutro, que obrigatoriamente precisa ser essa cor, seguindo as normas mais uma vez. Já para o fase a gente está com o fio preto aqui, que pode não estar aparecendo muito bem no vídeo, mas ele está representado pela cor preta, mas ele pode mudar dependendo do cenário, então ele não tem uma regulamentação de cor para o fio fase, somente o fio neutro que precisa ser azul. E como funciona? Eu vou ter lá na minha calha, passando, vindo lá do quadro, atravessando toda a nossa residência, esses fios aqui. Então em cada bocal de lâmpada, esses fios vão aparecer, porque eles vão estar passando pelos conduítes. Chegando lá eles vão ser sangrados, os cabos, né, vão ser abertos e passados para a nossa lâmpada e para o nosso interruptor, conforme está aqui. E como é que funciona? A gente pode reparar que a gente tem o fio neutro aqui, ele está sangrando e vindo para a nossa lâmpada. Da lâmpada eu vou ter um outro fio que vai ser chamado de retorno, o retorno da lâmpada, mas ele nada mais é do que um neutro, que ele vai lá para a nossa caixinha do interruptor. E aqui eu tenho um sangramento também no fio fase que vai sair direto lá para o nosso interruptor. Então como é que vai funcionar? A gente vai fechar o circuito aqui através do nosso interruptor. Então fase direto para o interruptor, o neutro sai da fiação neutra, vem para a lâmpada e desce como um retorno lá para a nossa iluminação. E o que acontece quando a gente liga o interruptor? A lâmpada acende porque todo o circuito se fecha, ou seja, dentro do interruptor é como se fosse dois fios se conectando. E é por isso que a lâmpada acende, porque a gente fecha o circuito, toda a elétrica passa por ali atravessando a lâmpada e energizando ela, acendendo assim a lâmpada. Mas quando a gente desliga o interruptor, esses dois fios, esses contatos se abrem, fazendo com que pare de ter a circulação da energia elétrica ali, fazendo com que todo o circuito desenergize, ou seja, desliga. E é isso que não pode acontecer nos nossos interruptores da casa inteligente Intelbras. Estou aqui com o interruptor EZS 1001, que é um interruptor de uma tecla da casa inteligente. E como funcionam esses caras? Bom, esse interruptor aqui ele vai estar ligado 100% do tempo na nossa internet, porque ele está conectado na casa inteligente, ele precisa receber as automações ou os comandos mandados pelo aplicativo a qualquer momento do dia. Então lembra que eu falei que nesse interruptor aqui, quando a gente desliga ele, desenergiza o sistema? Se a gente conectar ele direto, é isso que vai acontecer, ele vai se desligar. Mas a gente precisa que ele fique ligado a todo momento. E para isso acontecer, o circuito não pode estar aberto, tem que estar fechado. E como que a gente faz isso, Pereira? Passando mais um fio desse cabo neutro. Então a gente vai precisar, além do fase e do neutro que já estão aqui na nossa instalação, a gente vai precisar de um fio de retorno, que nada mais é do que um outro neutro. Deixa eu te mostrar aqui como funciona. Então eu tenho o fase aqui já chegando direto lá no meu interruptor. Para esse interruptor inteligente funcionar, eu vou precisar de um outro fio neutro. Então eu vou ter que sangrar o cabo mais uma vez aqui e passar aqui para dentro da minha caixinha 4x2 para ligar ele. Fazendo isso, ligando um fase e um neutro, o nosso interruptor vai ficar ligado a todo momento. E o que sobra é o retorno da lâmpada, que vai vir conectado aqui no retorno do interruptor, fazendo que quando a gente acione, desligue ou ligue a lâmpada, ela desenergize ou energize, fazendo assim acender ou apagar, né? Bom, teoria explicada, deixa eu fazer aqui na prática para te mostrar como funciona. Bom, qual foi o meu primeiro passo? Então aqui eu já sangrei o cabo. Detalhe, mais uma vez, lembrando que o sistema está todo desligado. Para segurança aqui é só um ambiente controlado para te explicar como funciona. Então aqui eu sangrei o cabo para passar um novo fio de retorno, mas poderia ser feito de diversas formas.
Poderia fazer diretamente aqui onde já está a conexão com a minha lâmpada. Eu podia fazer a conexão isso um pouco antes aqui da lâmpada, só não pode ser feito depois, né? Então eu tenho diversas maneiras de passar esse fio retorno. Aqui, para exemplificar e mostrar bem na prática como eu estou fazendo, eu sangrei um cabo novo. Então agora eu vou pegar um outro cabo, que seria meu cabo de retorno, e vou passar ele para minha caixa 4x2. Obviamente, lá no cenário real, você vai precisar de um fio guia para conseguir fazer isso. Então aqui é como se eu estivesse passando o cabo pelo conduíte da lâmpada até o meu interruptor. Então agora está passado o meu cabo neutro, então eu tenho fase, que já estava lá, o retorno, que é o meu neutro, e eu tenho o retorno da lâmpada também. Então agora a gente já está pronto para instalar o nosso interruptor inteligente. Bom, aqui eu já tirei meu interruptor antigo, então a gente pode reparar aí na imagem que o interruptor novo, o inteligente, tem o neutro, o fase e o L1, que é o retorno da lâmpada. Então é isso que a gente vai conectar conforme o que a gente passou lá. Então vamos lá, lembrando que o azul é o neutro, então ele vai no N. O meu preto, que é o fase, vai no conector do F, que é o fase, né? E por último a gente tem o L1, que é o retorno da lâmpada. Ó, então a conexão vai ficar desse jeito. Então o neutro azul, o preto aqui, nesse caso é preto, é fase, e o nosso retorno da lâmpada é o vermelho. Então aqui a conexão já está pronta, a gente pode encaixar o nosso interruptor dentro da caixa 4x2. E agora é só a gente fazer o pareamento com o nosso aplicativo. Bom, esse foi um conteúdo um pouco mais explicativo, né? Mas eu peço para você continuar nos acompanhando aqui no YouTube, que eu vou trazer um vídeo botando a mão na massa em um cenário real. Então a gente vai no local de verdade, passar o cabo guia, ver como é que são as complicações de um cenário de verdade, para você também entender, além da teoria, como é que funciona a prática. Então fica ligado aí e até a próxima.